Sejam bem-vindos a mais um programa A Psicologia do Espírito Imortal pelo canal do amigo Rossano Sobrinho. Não se esqueçam, vão lá no canal do amigo Rossano, clica no inscrever, ativa o sininho para receber as notificações. Vá também no nosso canal no YouTube, João Rocha, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. O programa Psicologia do Espírito Imortal é um programa que pretende estabelecer um diálogo entre a ciência e a religião, demonstrando que, em verdade, elas não se antagonizam, antes elas se complementam, onde uma para, a ciência parando no físico, né, a religião prossegue mostrando, demonstrando e falando sobre o espírito. Estamos estudando o aparelho psíquico humano, segundo a psicanálise freudiana, e no programa anterior nós falávamos sobre o id, o ego e o superego, neste modelo do aparelho psíquico que está aí na nossa tela. Então, para rememorar, né, a nossa direita, tem ali o que Freud vai chamar de a topologia do aparelho psíquico, o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. A dinâmica, segundo Freud, é a maneira como essas três instâncias dialogam entre si. E aí, a essa dinâmica, Freud vai dar o nome de id, que é regido pelo princípio do prazer e é totalmente inconsciente, o ego, que é regido pelo princípio da realidade, e ele é parcialmente inconsciente, e o superego, que nasce do ego, que por sua vez nasce do id, né? E é também parcialmente inconsciente. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre o id, né? Essa instância totalmente inconsciente que existe em nós e que é regido pelo princípio do prazer. Então, vamos lá. Id é considerado a reserva inconsciente dos desejos e impulsos de origem genética, voltados para a preservação e propagação da vida. Contém tudo o que é herdado, que se acha presente no nascimento. Acima de tudo, os elementos instintivos que se originam da organização somática. Do ponto de vista topográfico, o inconsciente, como instância psíquica, virtualmente coincide com o id. Do ponto de vista econômico, ou seja, a quantidade de energia, né? O id é, para Freud, a fonte e o reservatório de toda a energia psíquica do indivíduo, que anima a operação dos outros dois sistemas, o ego e o superego. Do ponto de vista dinâmico, o id interage com as funções do ego e com os objetos, tanto os da realidade exterior, como aqueles que, introjetados, habitam o superego. Do ponto de vista funcional, o id é regido pelo princípio do prazer, ou seja, procura a resposta direta e imediata a um estímulo instintivo, sem considerar as circunstâncias da realidade. Assim, o id tem a função de descarregar as tensões biológicas, regido pelo princípio do prazer. Muito bem, meus amigos e amigas, temos aqui bastante material para começarmos a analisar. E vejam, e aí nós vamos nos permitir voltar aqui no desenho do aparelho psíquico. E a primeira coisa muito importante a aprender a respeito do id, ou a respeito da nossa vida psíquica. Reparem a proporção existente
entre o que está acima da linha verde e o que está abaixo da linha verde, né? Apesar desse desenho estar aí, vamos dizer assim, no formato de um copo, né? Na verdade, quando Freud propõe este modelo para explicar o aparelho psíquico, a imagem que ele traz é a do iceberg. E todos nós sabemos que o iceberg tem uma parte que está sobre as águas e uma parte que está submersa. A parte sobre as águas ou a parte visível, ela é pequena. A parte submersa é infinitamente maior. Significa concluir, significa compreender que, ora, se a nossa parte inconsciente é maior do que o consciente, a nossa vida psíquica, então, obviamente, é muito mais inconsciente do que consciente. E é aí que a gente começa a entender a questão da economia, a questão econômica. Então, vamos compreender. Existem inúmeros pensamentos, inúmeras emoções, inúmeros desejos, sentimentos, que, por não terem uma carga de energia muito intensa, eles não têm força para vencer as regras do superego e penetrar na consciência do ego. Portanto, eles são pensamentos, emoções, sentimentos, desejos inconscientes. Mas o fato de serem inconscientes não significa que eles não se movimentem no nosso aparelho psíquico e que eles não influenciem o ego. Eles apenas não são conscientes. E para que esses pensamentos, emoções, sentimentos e desejos consigam penetrar na consciência do ego, eles precisam não só estar envolvidos por uma carga de energia que seja potente o suficiente para fazê-los penetrar na consciência do ego, como eles precisam passar pelas regras do superego para serem aceitos na consciência. Então, preste atenção, meus amigos e amigas. A nossa vida psíquica é muito mais inconsciente do que consciente. E aí, voltemos para o texto, né? Ora, não é difícil para nós perceber o seguinte: existe essa parte inconsciente da nossa mente, ela está presente na nossa vida fisiológica. Por exemplo, nenhum de nós conscientemente pensa, eu agora vou piscar os meus olhos para produzir a lubrificação dos mesmos. Não. Isso é feito de maneira automática. Nós não apenas não pensamos, como não controlamos a hora que o olho vai precisar de lubrificação, quantas vezes nós vamos piscar. Isso tudo é feito por uma parte inconsciente da nossa mente que está ligada ao nosso tronco cerebral, ou o chamado cérebro reptiliano. Nenhum de nós conscientemente pensa, agora eu vou inspirar, os meus pulmões vão expandir, o diafragma vai se movimentar, agora eu vou expirar, o pulmão vai contrair, o diafragma vai subir, fazendo o movimento respiratório. Nenhum de nós conscientemente comanda o processo digestivo. Então, vejam,
fisiologicamente falando, né, a parte inconsciente comanda uma série de funções no nosso organismo. Nenhum de nós comanda conscientemente os batimentos cardíacos, o movimento de diástole e de sístole do coração. Ninguém comanda conscientemente. Então, veja, fisiologicamente, volto a afirmar, né, é a parte inconsciente da nossa mente que comanda essas diversas funções que nós não precisamos pensar e executar, dar um comando consciente para elas serem realizadas. Da mesma maneira, né, na parte psicológica, existe um movimento muito maior do inconsciente do que do consciente. E é curioso entender o seguinte. Vamos lá. Nós já trabalhamos isso lá atrás, mas voltaremos a isso agora. Freud vai asseverar nos seus estudos que nós nascemos sem ego. Bem, então, quando se diz aqui, aí nós vamos voltar novamente na figura para compreendermos melhor. Ó, quando se diz aqui que o ego é regido pelo princípio da realidade, e aí eu vou até aumentar a imagem aqui, ó. Tá lá, ó, ego, princípio da realidade. Quando se diz que o ego é regido pelo princípio da realidade, significa dizer que o ego é um sistema de identificação e filtragem da realidade. Então, por exemplo, elementos constituintes do ego. Vamos lá. A autoimagem, eu me olho e me identifico. E aí percebam, indivíduos esquizofrênicos, que são aqueles que o ego se desestruturou, eles perdem a capacidade de se auto-identificar e perdem o contato com a realidade. Porque não tem mais o sistema de identificação. O sistema de identificação se desestruturou. Então, eles passam a viver uma realidade puramente intrapsíquica, dentro de suas próprias mentes. Então, a autoimagem, as memórias, a forma como eu penso, a maneira como eu sinto, os meus desejos, né? Esses são os elementos, não todos, mas são os elementos constituintes do ego. E aí, veja bem, uma criança de 1, 2, 3, 4 anos de idade, ela tem a noção de quem ela é? Do que significa o nome dela? Inclusive, também nós já estudamos isso, Freud vai dizer que na fase arcaica ou primitiva, né, antes, e o que é fase arcaica ou primitiva? É antes da criança ter a fala, né? Porque a fala vai passar a classificar as coisas, a rotular o universo, o mundo dessa criança. Antes da fala, o que existe são representação de coisas. Então, veja bem, né, uma criança nasce sem ego. Ela não sabe quem ela é, ela não sabe se a casa dela é boa, se a casa dela é ruim, ela não sabe se ela mora numa casa rica, numa casa pobre, ela não sabe qual é a importância do sobrenome da família, né? Ou seja, o que isso fala para nós? Quando nós nascemos, nós somos puro id. O que está lá no id? Aí nós vamos voltar para o texto, para nós compreendermos o que nós estamos estudando, raciocinando. É considerada a reserva inconsciente de desejos e impulsos de origem genética. Comer, respirar, fazer xixi, fazer cocô, né? Chorar porque está sentindo dor, chorar porque está sentindo frio, chorar porque está se sentindo sozinho. Hoje já se sabe, por exemplo, que os bebês sentem ansiedade, né? Então, de origem genética, voltados para a preservação e propagação da vida.
contém tudo que é herdado geneticamente, que se acha presente no nascimento. Acima de tudo, os elementos instintivos que se originam da organização somática. E aí, vejam só. Quando se estuda yoga, meditação, né, nós aprendemos que nós desaprendemos a respirar. Então, a criança, instintivamente, quando ela respira, a gente percebe o movimento do abdômen na inspiração, ou seja, o abdômen infla, e o movimento de murchar o abdômen quando ela expira. Isso é instintivo, ninguém ensinou a criança. O que acontece neste movimento de inflar o abdômen e murchar o abdômen? Né? Quando nós respiramos e nós movimentamos o abdômen, o diafragma desce e, portanto, há uma oxigenação pulmonar mais plena. Esta oxigenação pulmonar mais plena vai oxigenar o cérebro 100%, e o cérebro oxigenado 100% funciona melhor. A memória funciona melhor, o raciocínio funciona melhor. Essa respiração chamada de diafragmática ou respiração profunda, ela produz relaxamento corporal, ela diminui os níveis de ansiedade. Nós nascemos sabendo fazer isso. Na medida em que vamos nos desenvolvendo, que caminhamos para a vida adulta, nós desaprendemos a respirar. Fazemos uma respiração medial, ou seja, usamos metade da capacidade pulmonar, e outros ainda fazem piores. Fazem pior, fazem a respiração clavicular, que usa só a parte superior dos pulmões. Ou seja, quando nós nascemos, nós somos puro id. Nós somos puro instinto. Nós somos puro desejo. Como não tem ego, como não tem o sistema de filtragem, de identificação e filtragem da realidade, como ainda não tem o conjunto de regras, de normas morais, do superego, das regras sociais, dos inúmeros grupos que os adultos fazem parte, a criança tem apenas compromisso com aquilo que sente, com aquilo que deseja. E isto vai explicar, meus amigos e amigas, porque a criança não tem nenhum problema de demonstrar a frustração dela onde quer que ela esteja. Se ela quer algo e ela não consegue, ela pode estar apenas na presença dos genitores ou de um dos genitores, ou pode estar no meio de uma multidão, ou no mercado, ou numa loja. Para ela, não importa. Ela é livre para expressar a frustração, para expressar seus sentimentos, as suas emoções e os seus desejos, porque isso é o id. E é isso que vai levar Freud a dizer que o ambiente ideal para a psique humana, do ponto de vista psicológico. E aí, veja bem, quando nós falamos do ponto de vista psicológico, nós estamos excluindo tudo aquilo que são as regras sociais. Portanto, do ponto de vista psicológico, o ambiente ideal do id é o ambiente pré-histórico. E por quê? Neste ambiente pré-histórico, todos os desejos encontram liberdade de manifestação. E, portanto, não se gera nenhum conflito. De onde surgem os conflitos humanos? Nós vamos estudar isso mais detalhadamente à frente. Quando nós desejamos algo com uma certa intensidade e encontramos uma força que resiste a esse desejo, produzindo, então, um conflito, cujos sintomas ou cujo resultado desse choque entre o desejo do que se quer e a regra que diz que não pode,
são as angústias, as ansiedades, enfim, todos os transtornos psíquicos conhecidos. Então, hoje, meus amigos e amigas, começamos a estudar o ID. No próximo programa, daremos continuidade. Forte abraço, até lá!